Vestuário. Na palavra de Deus temos vestes sacerdotais, Êxodo 28, 2. Ornamentos sacerdotais, Levítico 16, 4, Êxodo 28, versículo 4 a 32, e Ezequiel capítulo 44. 3. Vestes reais, segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículo 12, Salmo 21, versículo 3, Isaías 62, versículo 3, Esté, capítulo 6, versículos 8 e 9. 4. Vestes masculinas, hebraico, Bégide, Malbus, Queli, Quessute, Tilbosete, Lebus. Pelo Velho Testamento, pouco sabemos do modo do homem se trajar. No túmulo de Cunumotep, em Beni-Assam, no Egito, foram descobertos fragmentos de roupa e um quadro em que aparecem asiáticos entrando no Egito, com pintura nos olhos e trajando vestes coloridas. Adão e Eva usaram uma tanga feita de pele de animais. Gênesis 3, versículo 7 e versículo 21. Havia vestes militares, Ezequiel 23, versículo 6, e de profetas, segundo o livro dos Reis, capítulo 1, versículo 8. A camisa, cotonete ou quiton, túnica, chiton, se tornou indumentária universal, no princípio de peles e depois de tecido, com mangas compridas, chegando até os pés. Havia também ketonete, passim, isto é, túnica talar, Gênesis 37, versículo 3, versículo 23, versículos 31 a 33, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 4. Esta túnica era apertada na altura do peito com um cinto. Apocalipse 1, versículo 13. Este cinto era chamado agor, agorá, exor, etc. O hebraico messil, grego stolé e passium, no latim designavam uma túnica usada por personagens destacados, tais como Samuel, 1 Samuel 2, 19, Saul, 1 Samuel 24, versículo 5 a 12, Jonatas, 1 Samuel capítulo 18, versículo 4, e esta túnica era apertada, versículo 4, Davi, primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 27, Esdras, capítulo 9, versículo 5, Jó, capítulo 1, versículo 20, príncipes, Ezequiel 26, versículo 16, guerreiros, Isaías 59, versículo 17, e usava-se também uma capa, hebraico, simlá, grego, imátia, e latim, estola. Daí onde a gente tem o termo estola sacerdotal. O termo aparece 26 vezes no Velho Testamento. Foi com uma silá que Canaã cobriu seu pai. Gênesis 9, 23. Aderet, hebraico, era uma veste de grande luxo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 30. A que Acã tomou devia ser Aderet. Josué 7, versículo 21 a 24. A de Elias era cobiçada. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículos 13 a 14. Parece que era solta nos ombros, porque ele caiu ao subir. As vestes de luto, hebraico, cassá, labás, lebus, saque, denotavam tristeza por morte e arrependimento. Segundo o livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 e 2, Isaías 37, versículos 1 e 2, Jonas, capítulo 3, versículos 5 e 6, Esther, capítulo 4, versículos 1 e 2. Este pano de saco era usado diretamente sobre a pele, debaixo das vestes usuais, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, versículo 30. Os sapatos hebraicos, naalaim, grego, upodêmata, latim, calceamento, literalmente sandália, eram feitos de pele de animais marinhos, talvez de foca, Ezequiel 16, 10. Os mais pobres, olha aí, usavam sandálias, e os mais pobres ainda, descalço. Moisés usava sandálias, Êxodo 3, 5. Josué também, Josué 5, 1. E Ezequiel 24, 17. O Senhor Jesus usava sandálias, Mateus 3, 11. Os apóstolos do Senhor, Marcos 6, 9. Na pintura de Beni Hassá, percebe-se que o homem não usava chapéu. Os israelitas, representados no obelisco negro, usavam uma espécie de barrete. Século e meio mais tarde, o homem de Laquis, no relevo de Senaqueribe, já usava turbante, um protótipo do atual Kefiem, do beduíno de hoje. Servia para cobrir a cabeça. É o perrer, relacionado ao verbo rabash,
que significa envolver. Ezequiel 23, 15 e Ezequiel 24, 17. Cabelo e barba eram elementos de beleza e dignidade. Segundo o livro de Samuel, capítulo 10, versículo 4. Os homens usavam certos adornos, Números 15, versículos 38 a 41 e Deuteronômio 22, 12. Pijama e camisola não existiam. Homens e mulheres despiam-se ao deitar e se enrolavam em seus mantos. Eita, mano! 5. Vestes festivais eram semelhantes às do povo, mais ricas e mais sofisticadas, como se deduz em Gênesis 27, 15, Juízes 14, 12, segundo livro de Samuel 12, 20, primeiro livro dos Reis 10, 25, Mateus 22, 11 e 12, Lucas 15, 22, Gênesis 45, 22, Daniel 5, 7, Gênesis 41, 14, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, Marcos 9, versículo 3 e Apocalipse 3, versículo 4. Para a gente fechar aqui, vestes femininas. Rigael e Adim declara que nos pertence de Corba, achou fragmentos de peças de roupa de ambos os sexos, alguns escritos, e o famoso arqueólogo afirma: em épocas posteriores, uma mulher não usava veste de cor branca, e nem um homem vestes coloridas. Nos afrescos de Dura Europos, as figuras masculinas aparecem com trajes claros, branco ou amarelo, em oposição às femininas, que aparecem vestidas com cores escuras e coloridos fortes. O Refer Yadim afirma que nos achados na caverna de Bar Corba, os restos de capas com desenho em forma de gamo correspondem às vestes femininas, enquanto os ornamentos com desenhos em formas de moscas pertencem aos homens. Então conclui-se que a diferença entre as vestes femininas e masculinas ordenadas em Deuteronômio 22, 5 era calça comprida e vestido. Estou brincando. Eram mais nas cores do que no feitio. Juízes 5, 30 descreve o espanto das mulheres ao encontrarem nos despojos de Císera roupas coloridas usadas somente por mulheres.